de dar legitimidade a isso. E, no entanto, nós temos essas realidades humanas, que são construções de gênero. Aqui, nós estávamos fazendo uma pesquisa, porque aqui é um dos poucos tribunais que nós temos um grande número de mulheres. Tá? E, aparentemente, isso até parece uma situação de igualdade, de diferença, né? Com relação a outros estados, como se houvesse aqui uma melhoria na compreensão da participação equânime de mulheres e homens. Só que, historicamente, não é assim. O salário da magistratura era extremamente baixo. E os homens que ocupavam cargos públicos e políticos, estou falando da pesquisa que eu cataloguei, quem tiver interesse, depois eu cito os autores com relação a essas pesquisas. Eles simplesmente colocavam as suas esposas, colocavam as suas mulheres nesses cargos. Por quê? Né? Se entendia como algo controlável, está dentro do ambiente, né, que eles poderiam, de uma forma ou de outra, em decorrência da política, porque a política aqui na Bahia determinava todos os outros campos de atuação social. Há uma relação de coronelismo extremamente clara nessas situações, e as mulheres, por isso mesmo, se encontravam inseridas na magistratura por esse motivo. O salário melhorou com o tempo, e exatamente por isso houve mais interesse masculino. Mas até então há uma passagem social em que mais mulheres se encontravam na magistratura da Bahia. Tá? Então é algo interessante, mas não é uma desconstrução de gênero. São espaços escolhidos pelos homens em decorrência da influência política, ou seja, continua, sim, os condicionamentos de gênero. Não eram espaços conquistados, profissionalmente alcançados por um desenvolvimento intelectivo, com vontade, com interesse, mas simplesmente uma destinação. Como se não houvesse nada a fazer, então vai lá cuidar dessas questões de justiça. Né? Então, coloco você em um cargo, porque antes era por nomeação. Há pouco tempo, a partir da década de 80, que nós começamos a falar em concurso público. Até então não era concurso público, era nomeação. Então, o que você tem aí? Você tem diferenças com relação a situações regionais, mas elas não significam superações de gênero. Continuamos, sim, condicionados nessa perspectiva de gênero. Então, quando eu falo em política pública de combate a essa violência, a esses estigmas construídos socialmente, nós precisamos trabalhar a questão da erotização. Hoje, se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver as mais diferentes propagandas. Vamos ter uma leitura muito próxima de todas elas. A erotização, que é muito forte. E essa erotização, onde tudo parece permitido, torna até difícil o combate à pedofilia, por exemplo. Torna difícil o combate aos abusos sexuais, porque há um incentivo às experiências sensoriais. Eu estava conversando com a Aparecida Gonçalves, que é subsecretária de Políticas para as Mulheres, né, da SPM, e falei, por que vocês não constroem, assim como a exigência para o comercial de cigarro, comercial de bebida, de um esclarecimento de nota logo abaixo? Consignando, a violência de gênero faz mal à sociedade, inibe o desenvolvimento das potencialidades humanas e até mata. Ou até mais diretamente, a violência de gênero mata. Assim como mata o cigarro, assim como a bebida também causa inúmeros acidentes, né? Enfim, nas nossas vias públicas. O que você tem com isso? Você tem que ter estruturas de combate a esse mal. Se eu ligar a televisão no Canadá, isso eu achei muito interessante, que eu não vi nenhuma propaganda
erotizada. Eu achei muito interessante, e na Inglaterra eu vi a mesma coisa. Diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tem até outdoor de mulheres praticamente peladas. Né? Há algo muito parecido do que acontece no Brasil. Mas no Canadá e na Inglaterra eu vi o mesmo sistema. E comecei a fazer uma pesquisa com referência a isso. E eles trabalham exatamente o combate à erotização. Há uma política pública de consciência popular para que não haja erotização de crianças, adolescentes. De crianças e adolescentes. Né? Você não tem, por exemplo, a exposição corporal da mulher nas propagandas de bebida, de cigarro. Então, você tem muita diferença com relação à situação cultural, do desenvolvimento cultural desses países, num comparativo com a nossa situação brasileira. Essa secundarização, né, que é estruturada, que nós vimos aqui os pensadores, todas as atrelações relacionais, elas precisam ser trabalhadas dentro de uma política, inclusive educacional. Política nas escolas, por exemplo. Além disso, nós precisamos de esclarecimento dessa cultura de desvalor que é atribuída à mulher. Com relação à atuação das delegacias, nós sabemos muito bem que é o primeiro momento em que uma mulher tem a exposição pública da ocorrência é na delegacia. E esses ambientes precisam de um aparato apropriado. No Brasil, infelizmente, isso não é regra. São poucas as delegacias que possuem psicólogos e assistentes sociais. Algumas, em Mato Grosso, eu sei, porque na Central nós temos uma equipe de atendimento médico. E são exigências que estão normatizadas pela ONU e pela OEA com relação ao acompanhamento dessas mulheres vítimas de violência. E quando eu coloco aqui, é vítima de violência de gênero. Apesar da nossa lei falar em violência doméstica, nós temos uma política diferenciada em que o Brasil se apresentou como signatário dessas normativas internacionais para que as mulheres vítimas de violência de gênero recebam atendimento diferenciado. Por exemplo, a pílula do dia seguinte, no caso de estupro. Mas nós sabemos muito bem que as delegacias não possuem essas pílulas para serem entregues. Nós sabemos muito bem, por exemplo, que não há um encaminhamento apropriado, porque não há uma estrutura da saúde pública para fins de oferta das primeiras atuações para não contaminação pela AIDS. Então, esses coquetéis deveriam ser ofertados. Isso é uma normatização internacional com relação ao acompanhamento dessas ocorrências de gênero. Mas, no Brasil, ela não ocorre, apesar do Brasil ser signatário, apesar do nosso país ter confirmada a anuência com relação a essas normativas. Mas o que nós temos? Nós vimos aqui a quantidade, de municípios que o Brasil tem. E o número de delegacias especializadas, 190, de 5.564 municípios. Isso já é uma distorção imensa. Ou seja, grande parte não recebe e não tem oportunidade sequer de fazer uma denúncia apropriada ou até de receber algum tipo de atendimento. Então, essa é a realidade brasileira. Apesar de estruturarmos a existência de uma lei, que é uma evolução e nós temos que reconhecer, mas não temos ainda políticas públicas realmente eficazes para combate a esse mal. A delegacia, no entanto, precisa formatar, unificar esse atendimento. Nós conseguimos fazer isso em Mato Grosso. Nós fizemos as reuniões permanentes e nessas reuniões permanentes tiramos as dúvidas de todos os delegados e delegadas de Mato Grosso.
onde estava o nó, onde estava o problema e o que nós poderíamos fazer para agilizar que essa ocorrência chegue até o magistrado. Porque a gente fala, a lei fala em 48 horas para que o juiz venha deferir ou indeferir uma determinada medida requerida pela vítima. Mas será que esse procedimento chega em 48 horas? Como é isso? E mais, e o prazo para o juiz decidir? Né? Então, é muito complexa essa questão. Então, nós temos que tentar minorar os espaços temporais da ocorrência até o atendimento judicial. E como que nós podemos fazer isso? Unificando os atendimentos. Eu agora estou fazendo uma pesquisa que é referente à catalogação do risco. O que é isso? Nós estamos medindo as ocorrências de assassinato. E nessas medições, nas ocorrências de assassinato, nós temos quantas ocorrências haviam antes desse dado terrível, inevitável, né, que foi a morte dessa mulher, que não tem mais o que se fazer. Né? Então, nós começamos a medir essas ocorrências, quantificar em percentual como é que nós podemos atrelar. Isso, é lógico que isso, gente, é a tentativa humana de trazer estatísticas que possam dar alguma segurança de trabalho para as equipes que atendem, para os policiais que atendem. Ele fala assim, poxa vida, já foram 3 ocorrências. Então, nós temos aqui que há uma identidade, que após a 3ª ocorrência, a 4ª é morte. No Brasil, a estatística é, após a 3ª ocorrência, a 4ª é morte. Então, essa é uma estatística séria. Essa é uma estatística séria. Então, se nós estamos diante de situações, né, que vêm permanentemente acontecendo, é a 1ª, é a 2ª, é a 3ª, poxa, muito maior cautela na 4ª ocorrência. Esses dados estatísticos, e eu trouxe para uma catalogação com relação a esses percentuais de risco, em decorrência de um estágio na Suprema Corte dos Estados Unidos, que eles fazem isso. Como eu tive a oportunidade de fazer esse estágio, nós vimos como que eles fazem as conferências, inclusive para medição de pena. Olha o que eles fazem. Dependendo do número de situações anteriores que aquele réu, né, já promoveu, já procedeu, mais próximo ele se encontra da penalidade de morte ou da penalidade perpétua. Então, a partir desses dados, né, de percentual de risco para a sociedade, eu transpassei isso, trouxe isso para uma catalogação de risco dentro do cenário brasileiro. Nós temos que ter em mente que as situações de instabilidade no Brasil são muito maiores. Então, esses dados não são tão certeiros como acontece nos Estados Unidos com relação à confirmação desses percentuais. Né? Mas temos uma média no Brasil que, após a 3ª ocorrência, a 4ª é de assassinato. Tá? Então, o que nós fazemos com isso? O cuidado na delegacia para concessão de fiança. Né? Tem que ter muito cuidado antes não deferir, em decorrência do risco, por possibilidade de se encontrarem as razões da preventiva e aguardar uma análise judicial. Isso é mais seguro. Isso é mais seguro para vocês mesmos que trabalham diretamente com essas situações de violência. Eu tive uma situação em que um colega, num plantão, a delegada não concedeu a fiança, o juiz concedeu. E ele saiu e matou. Foi algo horrível, porque ele, mesmo na frente do filho, ele deu 18 facadas naquela mulher. 18 facadas. Então, assim, as imagens são terríveis do processo. A situação da criança foi realmente drástica, porque ele tentou enfrentar o pai, ele tentou segurar, então ele ficou todo sujo de sangue, um menino de 6 anos, e ele ficou tão traumatizado que ele não falava mais.
quando a gente tentou fazer toda a análise psicológica para ver o que ele tinha para falar sobre esse fato, e nós não fazemos uma pergunta diretamente à criança, porque lá nós conseguimos estruturar a sala do depoimento sem dano. Não sei se vocês conhecem esse projeto. Mas o depoimento sem dano é uma psicóloga que fica com a criança. E é por desenhos, por perguntas, né, mais evasivas, né, com uma forma muito tranquila de lidar com bonecos, em que ela começa a chegar na realidade daquela criança. Mas eu saí da vara em 2008, e até 2008 esse menino não abria a boca. Ele não tinha nada. A ocorrência foi em 2007. Um ano depois, ele não teve nenhuma evolução comportamental. Então, ninguém conseguiu chegar nesse menino, dentro do psicológico dele, né? Mas nós tínhamos os dados reais das imagens, né? Então, as imagens da mãe dele, né, caída, toda esfaqueada, ele todo sujo de sangue ao lado dela, segurando. Então, as imagens, até meu corpo fica arrepiando, né? Quando a delegacia chegou até o local para fazer toda a investigação junto com a polícia militar, eles conseguiram tirar as imagens, né? E essas imagens são realmente tristes. Bom, então é muito importante a gente ter noção Sim. O que nós temos? Nós temos as mais diversas ocorrências, mas nós temos um dado em que, quando ele continua a responder o processo em liberdade, né, e essa quarta que eu falo, essa quarta ocorrência se dá com a ocorrência morte, é exatamente porque ele se encontra em liberdade. Né? Então, é muito complicado. Aí a questão não é só de fiança, né, porque às vezes você não tem o flagrante, né? Você tem só o decreto preventivo do magistrado. Mas a análise que nós temos de pesquisa é, enquanto em liberdade, após a ocorrência, a hora que ele sai da prisão, a ocorrência do crime, né? A ocorrência do crime máximo, que seria o assassinato. Tá? Então, é bastante problemática a revogação da preventiva dessas pessoas. Outro grande problema que eu vejo é também das tentativas de homicídio. Nós sabemos muito bem o porquê da ocorrência da Lei 11.340. Nós sabemos que Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio. Mas, por incrível que pareça, em pouquíssimos estados está se aplicando a Lei 11.340 para tentativa de homicídio. Essas vítimas ficam sem nenhuma medida protetiva. Vai para a vara do júri. E ninguém, aqui também é assim, não é? No Rio de Janeiro é assim. Eu falei, gente, a lei veio exatamente para essa ocorrência e continuam não aplicando. Isso é mais um motivo para denunciar o Brasil. Por quê? Só vai atender nos casos simplesmente de lesão corporal, ameaça, ou violência moral. É o mais grave. É a tentativa de homicídio. Vai ficar sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de medida, sem nenhum tipo de assistência, porque vai para a vara do júri. Na vara do júri você não tem a hibridez. O que nós, em Mato Grosso, fizemos? Nós realmente seguimos a lei. Nós temos juízos especializados, são juízos híbridos, e até a pronúncia fica no juízo especializado de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E exatamente todas as estruturas assistenciais para essa tentativa de homicídio acontecem. Até no caso de homicídio, gente, precisa por quê? Porque tem os filhos que precisam de assistência. Se for para a vara do júri, não vai ter. Não vai ter esse acompanhamento psicológico, não vai ter assistência necessária para essa família como um todo, e até o tratamento desse agressor. Até o tratamento dele. Nós não vamos ter na vara do júri. Então, é imprescindível compreender as razões da lei, porque há essa hibridez. A tentativa de homicídio é a própria
sobre a situação da Maria da Penha. E foi ela que deu razão à existência da Lei 11.340. Quer dizer que as outras Marias, como ela, vão ficar sem nenhum atendimento, apesar da existência da Lei 11.340, é uma incongruência total. Né? Então, você vê isso. E eu discuti muito isso com a Adriana, que é a juíza do Rio de Janeiro. Ela falou, mas não tem como procedimentalizar isso dentro, né, das nossas normativas de tribunal com relação à competência para os casos de júri. Mas aí que está. O que nós temos na Constituição, para os crimes dolosos contra a vida, a competência do júri, mas para julgar essa primeira fase, até a pronúncia, é fase probatória. Então, nós temos duas fases. Em Mato Grosso, nós temos exatamente duas fases. Nós temos uma vara para as tentativas de homicídio genéricas, não estou falando com relação à mulher, até a fase de pronúncia. Temos uma vara para isso. E temos uma outra vara, que é para a realização de júri. Aí sim é competência constitucional exclusiva. Então, o que você tem aqui? Você tem duas fases. Como essa primeira fase não é tida como competência absoluta, você tem uma competência especializada em decorrência do quê? Da violência de gênero, atrelada pela Lei 11.340. E, portanto, essa primeira fase não tem qualquer impeditivo de ser na vara de combate à violência. O quê? Pela lei. Eles criaram a vara de violência e exatamente pela criação da vara de violência até a pronúncia vai com base na Lei 11.340. Só tem 2 estados. Só 2 estados. Imagine, gente, a Lei Maria da Penha veio exatamente por causa de uma ocorrência de tentativa de homicídio. E é exatamente o que se encontra fora da lei. É uma incongruência total. Né? Os casos mais graves, de mais necessidade de assistência. Uhum. Uhum. Mas você há de convir que, nesse caso, é vara única, né?